Só um minuto. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês e um prazer recebê-los a todos, os encarnados e os desencarnados. Como de costume, nós temos 4 títulos para falar nas nossas palestras: Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, tema contemporâneo e tema diverso. Todos sobre a luz do Espiritismo, o sistema do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Eu gosto de falar sempre uma coisa antes de começar a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ela não é muito chegada a fazer palestras sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gosto de fazer palestra técnica, falar sobre o Livro dos Espíritos e sobre o Livro dos Médiuns. Mas agora a gente tem uma pessoa que coordena essas palestras, então não dá muita chance para a gente. Eu não vou falar que é a Beth, porque ela vai ficar com os nervosos comigo. Falei. Então, ela já pediu para eu fazer várias vezes, e como a gente tem que vir falar aqui, a gente tem que estudar a respeito, porque às vezes vocês perguntam, e não é legal vir aqui e ficar perguntando para outras pessoas um tema que a gente é obrigado a saber. Então, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, é o próprio Evangelho que a gente conhece, o Evangelho o canônico aí, de Mateus, Marcos, Lucas e João. São coisas que pessoas viram que Cristo fez e colocou lá. Então, como a gente considera Jesus como nosso guia e modelo, o Evangelho Espiritismo foi colocado por Kardec, após o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos trazendo para a gente o que é o Espírito propriamente dito, onde ele vive, o que ele faz, tudo isso. Aí vem o Livro dos Médiuns, dizendo como é que a gente se comunica com esse mundo espiritual, que foi explicado no mundo espírita, mas não fala para a gente como é que a gente tem que fazer isso de uma forma guiada, porque a gente pode se comunicar com qualquer espírito do outro lado. Os espíritos que a gente considera no mundo espiritual são as almas que desencarnaram. Então, existem espíritos bons e existem espíritos maus, e a gente pode entrar em comunicação com o espírito bom ou mau. Então, eu considero que Kardec trouxe aí Jesus como uma imagem para a gente, uma ideia de que a gente se baseie nele para que a gente possa fazer as nossas comunicações do mundo espiritual da melhor forma. Então, eu considero assim o Evangelho segundo o Espiritismo, a moralização do Espiritismo. A gente tem toda uma ferramenta, mas o Evangelho ensina como é que a gente usa. Né? Se a gente não tem moralização para usar o celular, que é uma boa ferramenta, a gente só fala mal, dá uma ideia errada lá, por isso que eu não tenho rede social, porque eu ia meter minha boca e falar um monte de gente para todo mundo. Então eu me abstenho de fazer esse tipo de coisa, porque eu não sei usar isso aí ainda. Talvez um dia que eu souber, eu não faço ainda. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo foi escolhido por Kardec, pelos Espíritos. Eles pegam uma parte do Evangelho, juntam algumas parábolas que Jesus deixou, e eles fazem um resumo disso aí, e tem a explicação dos Espíritos. Em questão, o capítulo 3, Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, foi explicado pelo Rodrigo, acho que 3 ou 4 semanas atrás, e eu venho falar da segunda parte, que é a explicação dos Espíritos. Os Espíritos sempre nesses capítulos dão explicações. Então eu tenho que falar de 4 títulos para vocês. O primeiro seria Mundos Superiores e Mundos Inferiores, o segundo seria Mundo de Provas e Expiação, o terceiro Mundo de Regeneração, e o 4, a Evolução dos Mundos. Antes de eu começar propriamente dito, eu preciso fazer um negocinho na lousa aqui, para dar base para a nossa palestra. Os estudos que nós temos até hoje, de cientistas, de astrônomos, eles dizem que nós estamos em um universo que é um negócio parecido, mais ou menos assim. Um cone. E esse cone surgiu de uma expansão de matéria que veio de um ponto comum que eles chamavam de singularidade. Um pouquinho depois que esses caras definiram essa teoria, que eles chamaram de Big Bang, a teoria quântica entrou e disse que esse universo não é sozinho, porque algumas teorias precisavam que existisse uma outra dimensão. Então, eles disseram que existiam universos paralelos, exatamente igual a esse, mas em outras dimensões. Então, a gente vem de um conceito de multiversos pela quântica. Então, esse conceito do universo visível que a gente conhece, ele tem na sua essência de que tudo estava ligado dentro de uma quantidade grande de energia, e essa energia explodiu e se expandiu. A gente pode imaginar uma mola, nós comprimimos essa mola, amarramos ela com um cordãozinho, alguém foi lá e cortou. Cortou e ela começou a expandir. Essa ideia do espaço que a gente tem hoje, exatamente, a mola ainda está em expansão, certo? E isso aqui, os cientistas dizem que aconteceu
em 13,7 bilhões de anos. Então, isso aconteceu há 7,3 bilhões de anos atrás. Esse universo conhecido aqui, ele possui alguns elementos bastante conhecidos da humanidade. Ele possui um monte de conjuntos que eles chamam de galáxias. Galáxias são conglomerados de corpos estelares, estrelas, quasares, planetas, nebulosas, e a quantidade que é predominante mais são de estrelas. No caso, as galáxias, existem números, eles pegaram uma quantidade pequena aqui, viram quanto tinha, multiplicaram pelo espaço e chegaram à conclusão que existe 100 bilhões de galáxias nesse nosso universo visível, certo? Que ele veio de um conjunto de multiversos. 100 milhões de galáxias. Para nós, para a nossa explanação aqui, nós vamos falar de uma que fica mais ou menos aqui, assim, que é a Via Láctea. Essa galáxia, como eu falei, é um conglomerado de corpos estelares, e a predominância dos corpos dessa galáxia são as estrelas. E as estrelas, conforme a conta que os astrônomos fizeram, as últimas, dizem que existem 100 milhões de estrelas em cada galáxia, certo? No nosso caso, a gente está preocupado em uma, que chama Sol. Certo? Ela está mais ou menos na volta, ela viaja aqui por milhões e milhões e milhares de anos, ela está em algum lugar na periferia aqui dessa galáxia, então ela é o Sol. E por ela ser uma estrela, ela tem capacidade de aglutinar, pelo peso que ela tem, pela massa que ela tem capacidade de aglutinar corpos em voltas. Esse Sol em específico, ele tem em volta dele planetas. Planetas. No caso, 8. Eram 9, cortaram o botão porque falaram que era muito pequenininho. E para nós, o interessante desse negócio é a Terra. O planetinha que a gente vive, o nosso planeta, a nossa nave, onde a gente passou muitas das nossas reencarnações. Então, chegando aí, se a gente chega à Terra. A Terra, ela é composta por vários tipos de animais, de seres. Eles dizem que é em torno de 13, último censo, milhões de espécies. Dessas 13, 1,3, só 10%. Essa porcentagem a gente vai usar bastante. Só 1% só 10% dos 13 milhões de espécies que existem na Terra são catalogados. E creio, não acho que humano é muita coisa aí não, porque a maior parte é inseto, certo? E dessas aí, 1,3 milhões identificadas, aqui interessante para nós somos nós. A espécie humana, que existe hoje 7,5 bilhões. Certo? E nós estamos aqui, um desses 7,5 bilhões. Só para a gente entender um pouquinho esse sistema um pouco melhor, o quão grande que é isso, a gente tem aqui, eu tentei fazer uma proporção legal só para a gente poder fazer uma análise do quão grande que é o nosso universo. A gente vai olhar para o céu um pouquinho. Quem daqui já viu as Três Marias? Todo mundo sabe o que são as Três Marias, né? Então, são aquelas 3 estrelinhas que ficam assim, uma do lado da outra. Elas fazem parte da constelação de Órion. Parece que ele usa uma sainha assim, né? Se a gente fizer uma linha reta assim nessas 3 estrelas, né? Do cinturão de Órion, a gente vai chegar a uma constelação aqui em cima, que é mais ou menos assim, é a constelação de Taurus, ou Touros, e ela tem uma estrela aqui assim, que é uma estrelinha. Cada ponto desse aqui é uma estrela, né? Eles fazem as constelações, esse aqui até tem outro negócio aqui em cima. Então, ela aponta por uma constelação de Taurus um pouquinho aqui para cima. Se a gente vem para baixo, a gente vai encontrar a constelação da Canis Maiores. É um negócio mais ou menos parecido com isso, faz assim, assim. A gente tem uma estrela grande aqui e uma estrela pequena aqui, assim. Certo? Tem essas 3 estrelas, uma estrela aqui. Nós estamos falando dessas 3 estrelas. Então, a gente vai brincar com uma proporção só para a gente ver o tão grande que é isso aqui. O que vocês estão vendo aqui seria um diâmetro D e aqui é um diâmetro Dzinho. É esse pequenininho aqui mesmo. Esse Dzinho, o Dzão é igual a D vezes 100. Ou seja, o Dzinho é igual a 1% do Dzão. Certo? E esse cara aqui é D sobre 2, certo? A gente vai fazer algumas conjecturas aqui agora.
A gente tem que a Terra, o diâmetro da Terra é igual a 1% do diâmetro do Sol. É isso aqui que vocês estão vendo. A Terra é exatamente 1% do diâmetro do Sol. A gente tem que o diâmetro do Sol é igual a 1% da distância da Terra até o Sol. Então, se esse aqui fosse o Sol, a Terra estaria aqui nesse buraco que eu coloquei. Está um buraco que se eu pôr alguma coisa ali, vai estar muito grande do que é. Então, o Sol está exatamente a 100 vezes o tamanho dele da Terra. Certo? Eu acho interessante a gente fazer isso, porque a Terra tem um movimento de rotação no seu eixo e um movimento de translação em volta da Terra. Quando ela está aqui desse lado, ela está desse jeito. Quando ela está aqui desse lado, ela está exatamente do mesmo jeito. Se a gente fizer um negocinho assim, a gente vai ver que quando a Terra está desse lado aqui, assim, ó, ela recebe mais Sol aqui embaixo, que é agora, o inverno nosso aqui, e recebe menos Sol aqui em cima. Quando ela está desse lado aqui, ó, a gente recebe mais Sol em cima, no norte da Terra, então embaixo é frio. A Terra está a 100 vezes o diâmetro do Sol da Terra. E só essa distanciazinha pequenininha aqui, ó, faz com que seja calor ou frio. Então, se um asteroide, que não é uma coisa difícil de acontecer, tem muitos nessa Via Láctea que a gente está falando, onde a gente fica, se bater um pouquinho só perto da Terra, que movimentar a Terra, essa distância da Terra aqui, que é essa distância, um pouquinho só, ou a gente se bater para o lado de cá, e a gente for para o Sol, a gente morre queimado. Se bater desse lado aqui, a gente bate, vai morrer todo mundo congelado. Entendeu? E não é difícil isso. É mais fácil bater um asteroide na Terra, que são vários asteroides que batem. Inclusive, esse ano eu estava perto de um passar bem próximo, eles estavam até com medo, mas passou batido, não teve nenhum problema. Então, é isso aqui que faz com que a gente viva. Porque qualquer coisinha que acontecer, a gente vê isso. Então, só para a gente ter essa ideia. Aí nós vemos aqui, o diâmetro do Sol é igual a 1% da distância do Sol da Terra, ou seja, se o Sol fosse desse tamanho daqui até lá, ia ser 1% também. Se a gente for olhar para essas estrelas que eu falei para vocês, a gente tem uma estrela aqui que essa aqui é Aldebaran, essa aqui é a Betelgeuse e essa aqui é a Canis Maior. É essa aqui. Essa aqui é a Sirius. Essa Sirius aqui é a estrela mais iluminada que existe no nosso céu. Sirius aqui fica aí na Cão Maior. Cão Maior. Tá? E essa aqui é a Canis Maior. A Cão Maior, que é a maior estrela que tem, que a gente consegue ver daqui. Então, por exemplo, o Sol, eles chamam o Sol de uma anã amarela. Vocês sabem que o anão é considerado uma pessoa que é abaixo da média, não é que é baixinho, ele é bem baixo mesmo. Então, isso aqui é o nosso Sol. É uma coisa muito pequena, é um anãozinho. Só para a gente entender como anão ele é o seguinte: o diâmetro do Sol é igual a 1%, esse 1% é próximo, é um ponto alguma coisa, de Aldebaran. Certo? Diâmetro de Aldebaran. O diâmetro de Aldebaran é igual a aproximadamente 4 e alguma coisa, por cento de Canis. Não, de Betelgeuse. De Betelgeuse. Eu escolhi as letras para me ajudar a vencer. E aí, o diâmetro de Betelgeuse, que está aqui no negócio, é igual a aproximadamente 50%, que eu fiz essa relação aqui, de Canis Maiores. A Canis Maiores tem só 2 bilhões de quilômetros. É considerada uma das estrelas mais que tem. Então, nós estamos falando disso aqui, ó. A Terra, o Sol veio, virou Aldebaran, daí Aldebaran ficou pequena, que virou Betelgeuse, que ficou pequena, que virou Canis Maior. Certo? Então, isso é o que a gente vê. Aí, eu chamo isso aqui de definição de Cortella. Isso aí veio de uma palestra que ele dá, que ele fala assim: você sabe com quem você está falando? E se o cara perguntar para você isso aí, você fala para ele assim: você é um de 7,5 bilhões de espécies, que existe 1,3 bilhões de espécies catalogadas, de 13 milhões de espécies, que fica num planetinha muito pequeno,
pequeno, de 8 planetas, que vive de um Sol que nem é gente ainda, é anão, e está numa das... que é uma das 100 milhões de estrelas, de uma galáxia que é uma das 100 bilhões de galáxias de um universo, que vai sumir um dia, porque ele está expandindo, vai chegar uma hora que ele vai voltar, junto com um conjunto de universo. Aí eles perguntam quem você é, ele fala, você é o subtreco do subtroço. Certo? Foi o Cortella, falou para ficar com os direitos autorais. A gente está gravando. Eu concordo quase com tudo isso aqui, porque eu tenho que trazer isso para o Espiritismo. A gente nunca é o subtreco do subtroço. Porque se Deus é inteligência suprema, e ele tem todo o tempo do mundo, ele não ia gastar o tempo dele à toa. E se ele fez ele gastou um tempo, por menor que seja. Então eu sou alguma coisa. Não sou o subtreco do subcoisa. E essa pessoa aqui, seja eu ou seja você, ela tem uma capacidade de influenciar em tudo isso aí. Então nós somos alguma coisa. E essas possibilidades materiais que a gente está vendo, esse aqui é o universo que a gente vê, isso tudo aqui existe, certo? Mesmo você olhar Aldebaran hoje, não oferece ela para ninguém, como o próprio Cortella fala na palestra dele. Antigamente, os românticos ofereciam o céu para as mulheres. Você nunca faça isso, porque a estrela mais próxima que a gente tem, que a gente consegue ver, está a 4,2 anos-luz daqui. Quer dizer, se ela apagar hoje e você ofereceu ela para sua amada, o que vai acontecer é o seguinte, ela pode apagar amanhã e daqui 4 anos você não vê mais ela. Então, todo o céu que a gente vê hoje, no mínimo tem 4 anos. Que a luz que chega até nós de uma outra estrela sem ser o Sol, próxima a Centauros, fica na constelação de Centauros, está 4,2 anos-luz daqui. O mesmo Sol, se ele apagar hoje, a gente só vai ver daqui 8 minutos, que é o tempo que a luz do Sol chega até nós. Mas não se preocupe, falaram que o Sol vai durar mais uns 6 ou 7 bilhões de anos, então quem está ainda para se aposentar, tem que se arrumar, tem todo o problema. Então isso aqui são as possibilidades de onde existem esses espíritos na casa do meu pai. Nós estamos falando só do lado material. Sabemos por conta dos espíritos que existe um número de 3 espíritos para cada espírito encarnado. Aí o outro já põe a mão na cabeça. Se antes era o subtreco do subtroço, hoje eu sou 25% a menos, porque tem mais gente para dividir essa terra, certo? Então a gente ainda é importante, não se preocupe com isso. Bom, então vamos lá. As muitas moradas na casa de meu pai. Eu falei dos 4 temas. Eu vou colocar junto e a gente vai falar sobre todos eles juntos para ficar mais fácil para a gente entender, porque senão eu fico colocando cada detalhe nos temas e fica meio confuso. Confuso para mim, pelo menos. Então, vamos quanto à forma. Ele fala dos mundos superiores e mundos inferiores. É muito difícil a gente falar o que é inferior ou superior se a gente não tiver uma base. Vamos tomar a nossa base, que é o mundo que a gente conhece, né? O nosso, que é considerado pelos espíritos como mundo de provas e expiações. É muito interessante, eu já falei de mundo de provas e expiações para vocês, e vou fazer algumas perguntas. Quem daqui é pai ou mãe, tem família, certo? Faz todo mundo, né? Vocês dariam a vida pelos filhos de vocês? Muito bom. Então, filho é uma coisa fantástica. Filhos, como não temos para sabê-los. Certo? E os pais? Muitos dos pais que estão vivos aí daqui, vocês dariam a vida pelos pais de vocês? Certo? Então, pais também são muito bons. Eu não sei se tem alguma loteria, porque eu não jogo, mas tem alguma loteria boa rodando nos Estados Unidos que está dando um prêmio bom? Todo mundo aqui gostaria de ganhar uma loteria? Eu gostaria. Certo? Pelo menos eu comprar um centro decente para gente, mas esse aqui está bom por enquanto. Então, dinheiro também é bom, quando a gente usa ele da forma ideal. Já sei. Quando a gente usa da forma ideal. Então, como nós estamos falando do nosso mundo, vamos começar a falar dos mundos de provas e expiações. Eles dizem que aqui é mundo de provas e expiações. Então, quando nós temos os nossos filhos, o que os filhos são para nós? Os nossos amores, as coisas que a gente gosta, faz tudo por eles. O que eles são? São provas ou são expiações? Porque nós estamos no mundo de provas e expiações. Os nossos pais, que nós adoramos tanto, o que eles são? Quem aqui tem um amigo que pode ligar para ele agora e falar que está precisando e ele vem até aqui? Você sabe o que ele é? Ou ele é prova ou expiação. Entendeu? Então, tudo no nosso mundo aqui é prova e expiação. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês. Nem todas as pessoas que vêm para nem todos os espíritos que vêm para esse mundo são para provas e expiações. Nós temos alguns espíritos que vêm dos mundos inferiores aos nossos, espiritualmente falando. São os indígenas. Eles têm uma
uma infância espiritual muito grande, que eles não podiam estar encarnando no meio da cidade aqui, que seria difícil para eles. Deus tem todas... Mas Deus permite que alguns espíritos de mundos inferiores se instalem em mundos de um nível melhor, para que eles vão visualizando qual que é essa coisa e levem essa consciência para o mundo inferior para poder ajudar aquele povo evoluir também. Acontece que a forma humana acontece em todos os níveis de mundos. A gente conhece principalmente quatro. Os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos de regeneração e os mundos felizes. Bom, a gente está aqui mais para o começo do que para o fim. Certo? Na realidade, esse mundo não é uma coisa limitada. Ele expande dentro de alguns outros problemas. Por que existe esse mundo de prova e expiação? O mundo de prova e expiação, de acordo com os espíritos, eles nos dizem que serve para que os espíritos venham fazer provas e expiações. Então, tudo que a gente tem aqui é prova e expiação. Com exceção de alguns espíritos do mundo primitivo que vêm até a nossa órbita para aprender alguma coisa, ou espíritos que estão no mundo de regeneração, mas ainda não entenderam a regra. Eles se estacionaram. A gente tem esse costume de falar. O livro dos Espíritos já nos diz, não fazer o bem, ou não fazer o mal, não fazer o bem já é fazer o mal. Então, isso é a pior coisa que pode acontecer com o espírito, é estacionar. E quando o espírito estaciona nos mundos mais elevados, ele tem uma tendência enorme de ter que retornar, porque ele não está de acordo com a vibração do lugar. Então, ele para, ele não se esforça, ele não faz nada, ele acaba atrapalhando, por um processo natural, ele é colocado de volta ao mundo de prova e expiação. Então, os espíritos nos dizem o seguinte: além de alguns poucos espíritos do mundo dos mundos primitivos, que têm a oportunidade de estagiar no mundo de prova e expiação, estou dizendo os indígenas, os espíritos mais rudes que se encontram em regiões do nosso planeta, ainda que a gente fala isso não pode ser humano, porque ele continua rude, continua daquele jeito. Sem contar esses espíritos, a maior parte dos espíritos que estão aqui em prova e expiação vieram de outros planetas. O interessante é o seguinte, que eles colocam uma ponta muito simbólica na explicação. Os espíritos que vieram de outros planetas, eles se encontram nas sociedades mais evoluídas. Certo? Porque no tempo de estágio dele nos mundos de recuperação, de regeneração, eles não atenderam. Então eu já me vi nessa aí, né? O que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Ou esse pensamento que eu tenho de achar que as coisas estão tudo errado. O que acontece? Eu devo ter estagiado aqui, não fui muito bem na prova, e estou voltando, e estou na minha prova e expiação. Então, aí cada um se coloque será que eu estou nessa situação? Porque é o que o livro fala. Poucas pessoas no mundo de prova e expiação vêm do mundo primitivo para poder fazer o teste que ele tem que fazer, e nessa evolução ele vai se adaptando e vai passando para cá, mas a maior parte é de pessoas que estiveram no mundo mais avançado e voltaram. Ele usa bem o termo de que os espíritos de prova e expiação na Terra, que se juntam nas sociedades mais avançadas, não quer dizer que nasceram nas sociedades mais avançadas, mas eles se encontram no meio das sociedades mais avançadas, que elas são mais sensíveis e onde a gente sofre mais, para poder aprender. E o mundo o mundo de prova e expiação é o lugar perfeito para esses espíritos que ainda não entenderam a lei de Deus. Porque eles têm que vir para um planeta e lutar contra as intempéries e contra os seres humanos que existem nele, de um orbe menor e de um orbe maior, que ainda são dotados de uma vicissitude aí bastante mal, certo? A gente nunca pode dizer que o mundo de prova e expiação é ruim, porque a gente tem tecnologia para ser bastante evoluído, mas os nossos vícios não deixam que nós nos tornemos um mundo de regeneração, certo? A forma em todos esses mundos é sempre a humana, com algumas pequenas diferenças. No mundo primitivo, a gente vive a busca da alimentação, só porque não tem tecnologia, não tem nada, e a gente sobrevive. Caça de manhã para comer à tarde. Quando se evolui um pouco nesse mundo, a gente começa a preocupar com a família e com a sociedade. E aos poucos a gente vai migrando para um sistema de mundo de expiação.
Conforme a gente aumenta a espiritualidade do mundo, a gente vai perdendo a materialidade. A ponto que a gente chega em alguns mundos que, em vez de a gente se arrastar, que nem a gente faz aqui na Terra, ou até um tempo mais anterior, que a gente ainda andava com a mão no chão, não tinha capacidade de ter a postura ereta, a gente vai passar por uns lugares que a gente desliza e até voa. Chega um ponto de, nos mundos felizes, esse espírito que está aqui, na Via Láctea, ele pode ir numa outra galáxia aqui e passar 13,7 bilhões de anos assim. Como é que ele faz isso com o perispírito dele? Ele não forma o perispírito dele, então o que ele faz? Ele tira o perispírito dele aqui, ele vira uma essência, e ele se imagina aqui, pega o elemento que tem lá para fazer o perispírito que ele precisa, e ele é parceiro. Então, é o que eles dizem, que o espírito, ele é superior ao tempo e ao espaço. Essa expansão dele, ele imagina ele está lá. Mas se ele carregar o corpo fluídico dele, mesmo com o corpo fluídico dele sendo bem etéreo, ele teria que ultrapassar esse espaço e teria que comprar um tempo. Então ele pensa assim, fala, estou lá, eu estou e pronto. Esse é o espírito evoluído. Ele tem consciência. Eu já falei para vocês que num dos últimos estudos que eu fiz no livro dos espíritos, eu cheguei à conclusão, é minha conclusão, que quer dizer o seguinte: espírito evoluído, da escala de Kardec, da pergunta 100 a 103 do livro dos espíritos, a última lá, espírito evoluído, o espírito que já sabe tudo, ele só é o espírito evoluído quando ele sabe o que é o espírito. Ele tem consciência do que é o espírito, tem consciência do que o espírito pode fazer e usa isso para o bem. Esse é o espírito evoluído que está nos mundos felizes. E é onde a gente tem que brigar para chegar lá. Certo? Não brigar, mas estudar bastante e fazer. Então, a forma e a aparência é o seguinte: aqui é mais animalizada, mais robusta, porque o sistema precisa disso, e a gente vai eliminando essa materialidade até a gente não precisar ter materialidade mais, que a gente não precisa encarnar mais, que eles dizem que os espíritos não precisam mais encarnar mais, então a gente não precisa mais da matéria, certo? A mobilidade é o que eu falei para vocês, aqui a gente ainda se arrasta, às vezes até com 4 patas, e aqui a gente já nem tem uma estrutura que a gente não precisa fazer, a gente simplesmente aparece. Vamos lá, ou não, ou desaparece, sei lá. Os instintos, né? A gente tem mais instintividade aqui, mais racionalidade aqui. E conforme a gente varia de um mundo para o outro, a gente vai perdendo a instintividade e vai passando para a racionalidade. Um exemplo típico no mundo de prova e regeneração é essa nossa dúvida. Eu não sei se eu faço, se eu não faço, fico ou não fico, essa dúvida toda. Por quê? Porque a gente pensa com a razão e pensa com a razão. Razão e com a emoção. Eu vou ter que fazer isso aqui, mas eu preciso fazer desse jeito. É aquele negócio que eles colocam bem o diabinho e o anjinho do lado do outro. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, a gente vai perdendo essa dúvida, porque a gente vai conhecendo mais. Já dizia Jesus, conhecer a verdade vos libertará. Certo? Os instintos racionais. A infância é interessante. Quanto mais evoluído é o espírito, menor a infância. Porque a gente não precisa montar mais corpo, a gente não tem mais materialidade. Então, quanto maior aqui a longevidade, esses mundos aqui de regeneração, garante uma longevidade maior, mas uma infância muito pequena. A gente não tem que aprender muito na infância, a gente não tem que esquecer muito da infância, que nem a gente tem quando ele está nos mundos de prova e expiação, ou no mundo de primitivo. Os sentidos, né? A gente costuma falar que aqui são os sentidos únicos, né? Que é a razão só, e a gente vai aumentando para os multissentidos, multissensíveis, porque nós vamos passar a sentir todo nós como espírito, não só o ouvido, o calor ou o frio, como funciona aqui. Hoje, já no mundo de prova e expiação, a gente tem bastante coisa disso. Eu entro numa sala, está muito legal. A gente já tem um 6º, 7º, 8º sentido, e a gente vai tornando um sentido só, que é o nosso espírito que realmente sente. Não através do nosso corpo, mas através da nossa frequência. E o desencarne? O desencarne não, aqui não pode falar desencarne, porque mundo pré-primitivo não tem desencarne, tem morte. Eles não acreditam em desencarne, é só depois que você fica mais espiritualizado, tem muito espírita que também não acredita no desencarne. Então, no mundo de prova e expiação, o desencarne ainda mescla com a morte. As pessoas acham que morrem. Não, os espíritos desencarnam, mas tem muito espírita que tem o medo danado de desencarnar, porque acha que vai morrer. Né? Então, quanto mais a gente vai evoluindo nos mundos de primitivo, prova e expiação, de regeneração, essa ideia da morte, já no mundo de prova e expiação que nós estamos aqui, já recebe outro nome, de reencarno.
A gente vai desencarnar, e depois nós vamos encarnar de novo. E temos aí já uma visão de que muitas das pessoas não têm, é que existe uma felicidade na frente nossa. A gente tem quase essa certeza. Não tenho certeza ainda, mas a gente está perto de ter essa certeza. Já aqui não, no mundo de regeneração, todos eles sabem exatamente o que espera por eles. A morte não é uma coisa assim, que a gente ainda tem aqui o medo da morte, da putrefação, que antigamente ninguém enterrava os cadáveres ficavam lá cheirando, dava aquela coisa assim, meio ruim. Hoje eles ainda guardam em vários lugares as ossadas, para que mais tarde coloca no vasinho e fica lá na casa esperando como se aquilo fosse alguma coisa da pessoa, não tem mais nada da pessoa. A pessoa já foi, como se fosse uma roupa velha. O espírito dela está numa outra dimensão, passando por outras provas e por outras expiações, sendo ajudado, tendo tudo o que precisa. Já nos mundos de regeneração, quando a pessoa desencarna, ela já desencarna, como eu falei para vocês, muito mais velha, com uma consciência muito maior do que espera para ela, para os mundos mais felizes. O aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento segue muito de acordo com a instintividade e com a racionalidade. Quanto mais a gente evolui, mais racional nós ficamos, o nosso aperfeiçoamento vai tornando uma escala exponencial. Quanto mais aperfeiçoado, mais fácil a gente aprende, muito mais a gente aprende. E para a gente aprender a razão de tudo isso aqui que está por trás, que a gente acha que é Deus, mesmo que a gente chegue a um ponto aqui, vai ficar bem difícil para a gente, mas a gente vai chegando próximo e entendendo isso cada vez melhor. Nos mundos inferiores existe o contraste que não tem nos mundos superiores. Por exemplo, a gente ainda precisa do frio para a gente saber que existe o calor, a gente precisa da noite para saber que tem o dia, a gente precisa da saúde para saber que existe a doença. Tantos outros contrastes que se a gente não tivesse aqui, a gente não teria noção disso aí. Isso já não acontece nos mundos mais elevados, a ponto que aqui a razão faz com que a gente tenha não mais dúvidas. A alegria, a luz eterna, vibra sobre todos esses espíritos que começam dos mundos de regeneração em diante, que estão alinhados com a divindade. Caso não aconteça isso, a gente ainda tenha a retorno. Mas esse mundo de regeneração, ele apresenta muito mais fatores para a gente poder aprender do que o mundo de provas e expiações, e assim por diante. Como eu falei, os mundos de provas e expiações, nós somos caracterizados pela nossa inteligência, nós temos inteligência suficiente de ver tudo que a gente tem, então já viajando para outros planetas, mas a gente ainda tem muito vício, que faz com que nós estejamos distantes disso ainda. Nós ainda escravizamos pessoas, nós ainda deixamos pessoas morrer de fome, nós ainda não ajudamos as pessoas que estão necessitadas, e a gente ainda se preocupa muito mais com a gente do que com os outros. Certo? Então, no mundo de regeneração, a gente está livre do orgulho, da inveja, o que nos faz avançar de uma forma mais fácil, porque a gente não tem toda a pressão, não só da materialidade, mas também como o ambiente de meio que acontece no mundo de provas e regeneração, já que quase todas as pessoas estão realmente para isso. O que acontece na evolução dos mundos é o seguinte, tudo evolui, a gente sabe disso. Se a gente tivesse a oportunidade de pegar um planeta, quando ele está começando a juntar os primeiros átomos no espaço, para começar a formar esse planeta, aglutinar tudo que é necessário e passar por todos os processos de derretimento das matérias, formar um núcleo quente, depois ir refrigerando dos meus processos que eles dizem que a Terra passou, nós veríamos que houve um passo a passo e esses passos não foram notados por várias e várias gerações que passaram por ele. Então, essa evolução existe sempre. E todo planeta que é um planeta primitivo, ele vai chegar um dia a se tornar um planeta um planeta feliz. Porque Deus permite que essa lei da evolução aconteça em tudo no universo. Certo? Mesmo o Sol que eu falei para vocês, vai chegar uma hora que ele vai acabar. Se você não resolver o que vocês vão fazer, vocês vão ter que procurar um outro planeta para poder estacionar a carcaça que a gente tem para poder evoluir. Então eu falo, daqui uns 5 milhões é melhor que a gente faça alguma coisa. E muita gente acha que essa destruição vai ser mal. Não, ela vai trazer uma outra coisa que vai ajudar os espíritos que estão nessa ordem a funcionar. Então, o planeta vai de um passo para outro de acordo com os seres que habitam nele. Os planetas mais
elevados, eles apresentam tudo mais elevado. Não é só... Alguns desses planetas dizem até que existem animais, né? E eles têm uma evolução melhor do que os animais que estão aqui, melhor do que os... Assim. A gente já pode ver, já só pela Terra, que a gente já tem testemunho que nesse planeta andaram animais que eram enormes. Imagina se tivesse um dinossauro passando por cima das casas, como é que seria? Mas nós evoluímos a ponto de não precisar mais dele. Nós também temos uma estrutura muito mais forte no passado. E hoje nós já não temos, porque nós estamos evoluindo junto com o mundo. Apesar que as pessoas acham que o planeta está indo para uma situação mais difícil, mas na realidade nós estamos evoluindo. Nós não temos a visão exata do que está acontecendo, mas seria até meio arrogante da nossa parte. Primeiro, a gente achar que esse elemento aqui, no meu caso, está aqui, ou seja, tudo isso aqui está aqui só por causa desse cara aqui. Né? Seria muito incompetente da gente não acreditar que Deus favorece tudo isso aqui ou fez isso aqui tudo só para nós. Ele é bom, mas não é tanto assim, certo? Então ele faz isso para esse mesmo indivíduo que está em cada um desses sóis que existem nessas estrelas, a cada um dessas galáxias, a cada um desses, em todos esses multiversos aqui. E sabe lá quantos tem ainda que a gente vai aprender depois disso. Por enquanto a gente só tem esse, certo? Vamos lá. Então, o mundo de regeneração, ele está livre do orgulho e da inveja. Esse é o maior mal que a gente tem no nosso planeta hoje. Mas isso não quer dizer que nesse planeta existe a felicidade perfeita. Eles têm uma ideia da felicidade melhor do que a ideia da felicidade que a gente tem. Certo? Eles costumam dizer que a felicidade é uma questão de espírito, não é que é? É um estado de espírito. Eu costumo dizer que a felicidade é um estado do espírito, não de espírito, do espírito. Porque qualquer um pode ser feliz, senão teria um espírito que é feliz e outro que não é. Mas a gente ainda tem limitações de entender essa felicidade nos mundos de regeneração, quanto mais no mundo de prova e expiação. Imagina aqui que a gente vivia correndo de Tiranossauro Rex. Devia ser difícil, né? Mas então é o caso. E como nós visualizamos esses mundos aqui? Com a nossa capacidade bem limitada. A gente não tem consciência do que seja daqui para cá. Então, por isso que a gente tem a Divina Comédia de Dante, que mostra o inferno, os 8 níveis, 10 níveis, tudo isso aqui. Alguém falando de que existe um nosso lar, que fala, o nosso lar não está aqui ainda, o nosso lar está aqui. Ó. Entendeu? As pessoas vão para o nosso lar, se encarnam e voltam a falar para a gente de como é o nosso lar. Mas o nosso lar está aqui, no mundo de prova e expiação. Tanto que a gente vai para lá e depois volta para cá. Né? Não tem jeito. E a gente não tem ideia do que seja isso. Então, tudo que a gente tem de ideia até hoje é que daqui para cá. A gente pode fazer uma ideia melhorada do que nós vimos, pode fazer uma extrapolação, a gente não tem essa realidade porque nós não vivemos. Mas, com certeza, no nosso caminhar do mundo de prova, de primitivo, aos mundos felizes, a gente tem a consciência do que nós deixamos para trás e uma pequena visão do que a gente tem pela frente. Que isso que faz com que a gente vá para frente. Esse mesmo instinto acontece nos seres, assim que recriados na mão de Deus, eles têm essa ideia de um ser maior. Isso faz com que eles se melhorem e vão mudando de coisa. É intrínseco do ser humano, desde nas suas primeiras vidas, encarnações, a ideia da divindade. Né? E como Deus não desampara ninguém, é como eu falei para vocês, essa fronteira é meio que mesclada. Então, quando a gente está no mundo, a gente tem mais ou menos uma ideia do que seja o outro. Isso nos dá a garantia de que a gente vai para algum lugar melhor. Tem muita gente que olha para isso e fala, isso não existe, não sei o quê. Mas as pessoas que se ligam a esse instinto que a gente tem uma grande chance de ter essa evolução mais rápida. Certo? Tu devolve. E aí a gente pega só Santo Agostinho para finalizar. Santo Agostinho, no caso, é o único espírito que faz o comentário nesse capítulo 3 aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu pai. E ele diz, como sempre, né, que antes que a gente, lembrando a pergunta 919, que ele fala, 919A, ele fala para a gente fazer o nosso exame de consciência noturno. Antes da gente dormir, a gente pensar o que eu fiz de bom. E que eu posso continuar fazendo, o que eu fiz de mal, que eu poderia me arrumar. E ele se baseia bastante em Jesus quando ele fala isso. E ele aqui também fala, antes de você dormir, que você olhe para a abóbada celeste e
peça com muita força para Deus, para os seus amparadores espirituais, para que Ele nos propicie, que nós possamos melhorarmos, para que nós procuremos, no nosso, pelo menos aqui na nossa galáxia, né, um mundo que seja um mundo de regeneração para a gente. E que a gente não pode esquecer que nesse mundo de regeneração, a estagnação é a mesma coisa que o retrocesso. A gente volta. Então, que as nossas mentes, os nossos ouvidos, o nosso espírito, guarde sempre isso. Que nós procuremos um mundo de prova e expiação melhor, ou que nós trabalhemos muito forte, porque já há 160 anos atrás, quando o livro o Evangelho segundo o Espiritismo foi escrito, o próprio Santo Agostinho disse que o nosso planeta já está numa passagem para o mundo de expiação, de regeneração. Então, é isso aí. Tem 5 minutos de perguntas. Eu tenho 2 perguntas. Sim. A gente vai reencarnando para evoluindo, né? Para ir evoluindo até a gente poder passar para um mundo melhor. Você vai vivendo, melhorando sua inteligência e se melhorando moralmente. Né? Então, inteligência, até chegar um momento que você está moralmente elevado e inteligente também. Né? Então, aí você já está em um nível bom de evolução. Tem uma definição, por exemplo, se vai ser no mundo de regeneração, no mundo dos felizes, que vai juntar a inteligência e a moralidade no nível mais elevado? Como Deus nunca deixa a gente na mão. E a segunda pergunta você disse que uma pessoa ali influencia na galáxia. Que tipo de influência? Jesus. Jesus estava aqui na Terra antes do planeta se formar. Isso é o que os Espíritos nos dizem. Jesus era esse cara aqui, sei lá onde aqui, ou talvez no anterior a esse, o universo expandiu, acabou de novo, voltou. Deus é Deus. Para mim, ele teria capacidade. Se ele tem capacidade de fazer isso aqui, eu não vou discutir o que ele pode fazer ou não. Então, Jesus esteve aqui, um dia. Porque como Deus, ele dá a possibilidade de todos chegar a esse nível de nível feliz, ele passou por isso aqui também. Certo? E hoje, ele coordena o nosso sistema solar. Isso é o que eles falam, sei lá quanto mais que ele já está, ele já coordena há tanto tempo, talvez ele já foi promovido CEO da galáxia, não estamos sabendo ainda, mas ele tem essa capacidade. Né? Imagina o espírito que teve aqui antes da Terra acontecer, que é isso que eles nos dizem que Jesus está. Então, você deveria ser um espírito bem elevado para estar influenciando. Sim, não, mas é o mesmo. Ele mesmo diz para a gente que nós somos deuses. Não é isso que ele fala? Ele não fala, você não é Deus, mas sois deuses. Nós temos toda a capacidade. E o que eu falo, você só chega aqui, essa é a minha teoria, você só chega aqui quando você sabe o que é espírito. Sabe a capacidade do espírito e usa essa capacidade para o bem. Aí você é isso aqui. Porque, que nem você falou, eu posso saber o que é espírito e eu tenho conhecimento. Sei tudo o que ele faz e sei usar tudo o que ele faz. Mas eu não uso isso para o bem. Eu vou passar dessa fase? Não. Entendeu? Vou ficar uns planetinhas de prova e expiação até aprender, mesmo que eu tenha uma inteligência superior. E vou dar alguns exemplos disso. Hitler. Ele não é uma pessoa burra. Uma pessoa burra não junta milhões e milhões de pessoas para matar um monte de outras pessoas. Napoleão Bonaparte era uma pessoa ruim, não. Gengis Khan. O chinês. Essas pessoas não são pessoas burras, são pessoas intelectualmente conhecedoras da coisa. Mas moralmente, eles vão ficar onde? Quando a Terra virar um planeta de prova de regeneração, o que vai acontecer com eles? A vibração deles vai colocar ele num outro prova de expiação. E eles deem graças a Deus se eles chegarem num planeta de prova e expiação que tem todo esse range, Porque ele pode estar pegando um planeta de primitivo que acabou de virar planeta de prova e expiação. E o que a gente vai ter? A gente vai ter um planeta mais ou menos desse jeito aqui, assim. Olha o que ele está perdendo de gente boa aqui. Então, eles vão vir para cá. E ele é bem claro quando ele fala que vai ser bastante penoso essa volta. Quando você está num planeta de regeneração e por causa que você não está fazendo bem para aquelas pessoas, você volta. Santo Agostinho diz, apesar que Santo Agostinho puxa meio freio de mão, né? Ele foi um católico da Idade Média, né? Então, mas mesmo assim, ele é bem rígido nisso. Aprendi muita coisa, foi super interessante, mas uma coisa que não ficou muito clara para mim
quando você fala que as pessoas no mundo primitivo são indígenas... Não. Eu disse o seguinte, que no mundo de provas e expiações, nós temos os indígenas. Eles são, é o que fala no livro dos Espíritos, eles são clássicos de que vieram do mundo primitivo, estão estagiando no nosso orbe de mundo de prova e expiação. Alguns deles ficam, porque eles pegam a bola, opa, eu sei como é que é, estou em casa, vou embora. Mas tem outros que não sei o que é, e a vibração não deixa que eles fiquem. Então eles voltam, mas eles aprenderam alguma coisa. Deus tem as suas nuancinhas de dar os pontos dele lá, sem nó, entendeu? Então, o que ele faz? Esse cara que veio aqui, mas ele não se acostumou ao mundo de prova e expiação, o que ele faz? Ele volta para lá. Ah, mas ele viu como é que faz a roda, entendeu? Aí ele sai lá no meio da turma com a roda. O cara é um gênio. Então, tudo funciona. Mas então são pessoas, são grupos que já não existem mais na Terra? Não, a gente já tem, a Terra ainda, pelo menos há 160 anos atrás que ele falou aqui, e pelo que ele fala de povos bárbaros, dos indígenas, que ele diz esses povos bárbaros não têm conhecimento ainda, então eles continuam matando, eles continuam achando que estão, mas eles têm a limitação deles, então eles por alguma coisa que a gente não sabe, essa medida de Deus, que é justo, a gente sabe que Deus é justo, é bom, ele permite que ainda tenha algum tipo desses espíritos na Terra. Inclusive, ele diz que a Terra é um dos melhores lugares para que a gente aprenda. Então, vocês dêem graças a Deus. A minha próxima reencarnação eu estou fora, mas vocês dêem graças a Deus que vocês estão aqui, porque é um lugar de aprender. Tem todo tipo de coisa. As intempéries da própria natureza, quanto as pessoas, né? Boas e ruins, que a gente tem essa possibilidade de escolher. Eles não são, os indígenas são, eles dizem que os indígenas são espíritos do mundo de prova, são bem simples, que vêm estagiar aqui com a gente. Mas tem tantas coisas dos indígenas que são muito mais evoluídos, muito mais... Não, mas eu acho que ele quis dizer os indígenas, eu até cheguei a esse ponto também. Eu acho que é aqueles indígenas que são bem índios mesmo, sabe? Tipo aquelas tribos da Amazonas que não têm acesso à sociedade, não sabem nada. Porque seria difícil você pegar, você falar assim, eu vou dar uma chance para você, isso é até bom. O cara é até um Neandertal que já está legal, já está andando já na rua. Ele já está legal lá. E os caras falam, já dá para encontrar ele na próxima encarnação dele. É que nem aqueles falam, esse cachorro na próxima encarnação é a gente. Né? Ele faz tudo já. Então, aí os espíritos, dentro não sei como é que Deus organiza isso, mas ele olha aquele cara e fala assim, bom, ele já está, beleza. Se ele nascer numa tribo indígena lá no Amazonas, ele já vai aprender um pouco mais. Aí ele vem por merecimento dele mesmo. Essa velocidade de ascensão aqui, ó, é você que faz. Mesmo Jesus que tomou conta disso, eu não sei quanto tempo ele levou para chegar lá, mas ele levou tempo. Talvez ele tenha sido o melhor aluno da sala, talvez não. Einstein não foi. Entendeu? Quem garante que Jesus foi? Então, mas a ideia é o seguinte, ele pode ter demorado, mas ele chegou. Todo mundo vai chegar, não tem como chegar. Não chegar. Ou a gente chega, ou a turma empurra a gente. Entendeu? Mas a gente vai chegar, leva o tempo que for. Uma vez que a gente tem começo, mas não tem fim, uma hora a gente vai chegar lá. E o que acontece é o seguinte, quanto mais a gente demora, mais a gente sofre. Entendeu mais ou menos ali? Porque não existe uma divisão assim exatamente, né? Eu entendo, eu só fico pensando, tipo assim, para mim é uma comparação de grupos, é como se depois alguém pudesse vir e dizer, então as pessoas que nascem nos Estados Unidos são mais evoluídos do que os que nascem na África. Sabe? Isso me deixa aí depende do que você chama de evolução. Evolução intelectual ou evolução moral? Do mundo. A mesma evolução que você está falando dos indígenas e das pessoas que estão no mundo de provas e expiações. Entendeu? Assim, eu fico com... É misturado mesmo. Tanto que a gente mas talvez seja uma questão de linguagem. Mas o indígena que ele se referia não seja um indígena que a gente se refere. Eu acho que o indígena que ele fala é bem primitivo mesmo. Ele fala de raças bem primitivas, bem simples. É porque aparentemente eu tenho essa visão, acho que o indígena tem um lado espiritual muito evoluído. Você falou no nosso Provas e Expiações, a gente tem dúvida, né, do lado espiritual. Exatamente, mas por isso que ele fala também que quem vem, a maior parte das provas e expiações que acontecem no mundo de provas e expiações são de espíritos que vieram de outros lugares, de outros mundos, mais evoluídos para ser testado aqui. E eles se juntam nas sociedades mais evoluídas, porque é lá que eles têm mais possibilidade de aprender, mais possibilidade de sofrer, porque eles sabem aquele tipo de coisa, sentem aquele tipo de coisa, mas eles não têm condição de ter aquilo. Então eles vão aprender com isso. Deus tem um jeito dele de explicar. Eu tenho mais uma pergunta. Depois acabou essa fila, só as outras. Já que você citou o cachorro, é a primeira vez que estou lendo o Livro dos Espíritos.
E eu fiquei surpreso com uma passagem, eu não sei se teve alguma mudança nessa teoria, que os espíritos citam que os animais não têm alma. Não sei se é, porque a alma, na realidade... Aí eu não sei o que eles... no meu entender, que assim, que a gente ouve, já nessa encarnação ele virou cachorro, ele virou gato. Não existe isso. O que a teoria fala é o seguinte, a gente passa de uma evolução, como o próprio livro do Chico, uma evolução em 2 mundos, mas é um dos Chicos, que ele fala que a gente sai do átomo para os anjos. A gente sai de alguma coisa para os mundos felizes. Todo mundo passa por isso. A gente estagia aí em todos os mundos materiais e vão adquirindo essa coisa. Alguns amigos que não estão aqui, para que não estejam assistindo, ele diz que a essência já está no átomo. Porque o átomo é o que é. Hoje a gente fala dos superstrings, que também aprova a teoria dos outros mundos aí, que se a gente for diminuindo a matéria, chegar no mínimo da matéria, seja lá o que for o quântico, o bóson de Higgs, ele tem um negócio nele que fica vibrando, assim, que eles chamam de strings. Isso aí faria com que todas as coisas do mundo seriam a mesma, porque pegaria isso aí. Isso aí é abaixo do bóson de Higgs. Acho que é uma coisa que fica lá vibrando e eles chamam de strings aí. Então, essa definição hoje estaria um pouco ultrapassada, quando eles falaram que eles falam tudo que os animais fazem com relação à necessidade. Instintivo. Instintivo. Mas aí é o que eu falo, a gente não sabe bem qual que é a regra de Deus. Da mesma forma que um primitivo pode chegar aqui, não quer dizer que o cachorro não está aprendendo também. Isso vai ajudar ele numa evolução futura. Eu acredito que um cachorro nunca vai virar gente. Eu acho que não viraria, porque falta muito um cachorro virar um ser humano. Né? E até ser humano, para virar um ser humano, já leva um tempo, várias encarnações, porque até a gente se tomar como uma pessoa no nosso próprio lugar, a gente vê pessoa que mata uma pessoa de qualquer jeito. Quantas vezes essa pessoa tem que nascer de novo até ela aprender que matar não é certo? Até na época que ela vivia lá, ela achava que precisava sobreviver. Então, eu acredito que o cachorro não vira humano. Isso não vira. Né? Ele pode vir um cachorro melhor, mas humano não. A gente tem que chegar nesse estágio aqui, numa hora que a gente se identifica como alguma coisa. Normalmente, nessa hora, a gente já tem uma estrutura humana. Então, eu falo, eu sou eu, não sou você. Aí, a partir que eu descobri que eu sou eu sou você é você, então tem alguma outra coisa lá que não sou eu nem você. Isso deve ser Deus. Esse é o intrínseco que a divindade traz dentro da gente. E aí eu vou melhorando, até eu chegar ao Jesus e saber o que mais lá. Você comentou que no mundo que a gente está agora, é como se estivesse o nosso lar também. A gente só se comunica com espíritos desse mundo? Não. A gente se comunica com espíritos de regeneração? Eu acho que sim. A gente tem uma ideia muito clara disso quando, no primeiro livro do André Luiz, no Nosso Lar, que a mãe dele vem falar com ele. Então, eles falam que ela entra no lugar lá, dá uma baixada nos 750 volts que ela tem para ele ligar ele no 11, porque ele não teria capacidade de falar com a mãe dele. Então, a mãe dele abaixa um pouco a vibração e parece que a mãe dele está aqui no orbe terrestre, né? Mas ela é uma pessoa de outro. E eu acredito que, como eu falei para você, o espírito evoluído, ele é imaterial. A gente não tem ideia do que seja espírito. O pessoal fala aí, a definição que o livro dos espíritos nos dá é bastante interessante. Princípio inteligente do universo. Princípio, da onde começa alguma coisa. Inteligente, interno, tele de movimento, gerência de gerência. Gerência do movimento interno. Nós somos o que pensamos. Lembra de Descartes, quando ele fala, cogito ergo sum, eu só existo porque eu penso. Então, em algum lugar lá, eu descobri que eu penso, então eu passei a existir daí. Quando eu comecei aqui, é o que o livro dos Espíritos fala. Fomos criados simples e ignorantes, eu não sabia nada. Passei a saber primeiro quem eu sou, e aí peguei aquela bagagem minha que comer pedra não é bom, quando eu comia pedra, e fui colocando isso no meu perispírito, na minha, e vou moldando os meus corpos melhores. Por isso que quem reclama hoje, está reclamando, eu reclamo do que eu sou. Eu sou melhor eu que eu já fui. Porque tudo que eu trouxe nas minhas outras encarnações, até as encarnações que eu não sei bem, que talvez não foram humanas, eu fui melhorando.
E assim vai melhorando também. Da mesma forma que os mundos vão melhorando. A Terra, quando começou, pela teoria de Darwin, era tudo bola de fogo, foi saindo fumaça, foi formando a estratosfera, e depois chovia, foi abaixando a temperatura da Terra, a água começou a se condensar, apareceu uma moléculazinha lá que não sabe se veio do meteoro, não sei de onde, essa moléculazinha foi virando. O Rodrigo tem um gráfico bastante inteligente disso, que depois de não sei quantos, um monte de anos, começou a sair um carinha que parecia o homem. Então foi todo um trabalho, né? E acho que às vezes até a gente vê até pelo Velho Testamento na Gênesis, que fala que Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7. E por quê? Darwin fala que o mundo, pelo menos a nossa Terra tem 5 milhões de anos aí, 5 bilhões de anos, Deus não é bom? Qual que é o Deus que é melhor? O que faz em 6 dias ou o que espera isso aqui tudo e faz uma coisa perfeita que nem eu sou? Não sei vocês, mas eu... Entendeu? E o próximo foi para cá. Certo? Então, esses espíritos transitam por aqui. Ah, sim. Você já ouviu falar dos exilados de Capela? Não. Exilados de Capela é de um... Ah, tem que... Já estão chegando, tá bom. Exilados de Capela é um livro que fala que espíritos vieram de outro planeta para habitar a Terra. Foram os atlânticos, os caras os maias. Os caras maias. Vai ter festa, então. Com licença. Olá. Ó, um recadinho muito rápido, hein? A gente hoje estudou sobre a árvore generosa, e essa é a nossa árvore generosa da vez. Essa árvore, ela tem, ó, vários papeizinhos que vocês podem arrancar, vão ser jantares para o roubo. Então, são todos os itens que a gente usa para fazer os jantares. Quem não tem condição de, mas eu não consigo ir no mercado, não consigo, tem também uns com os valores, para quem quiser. E é só arrancar papelzinho. As crianças ajudaram a fazer e elas já estão, ó, supimpa com a palavra generosidade. Vocês perguntam, hein, o que que é? E o que que o papai tinha de maior poder? Quem que era que ele tinha? Mas o que que ele tinha de maior poder dele? Qual que era? Generosidade. É isso mesmo. Então a gente fez a nossa própria árvore aqui. Tá bom? Então não vai ficar pendurada aqui fora até final de dezembro, né? Até o último dia. E aí fiquem à vontade de fazermos vários jantares lá pro bolo. Tá bom? Era esse o recadinho. Obrigada, gente. Viu? Melhor aviso do que esse que deu tempo já, não precisa. Só um último comentário que é interessante dessa pergunta sobre os espíritos, se eles transitam entre planetas. Importante dissociar, né, ou desconectar a evolução do espírito com a evolução do planeta. Como o Bauer disse, né, a evolução do planeta ela vai acontecendo como resultado da evolução coletiva dos espíritos que estão naquele planeta, e você pode reencarnar num planeta inferior, muitas vezes por uma missão, muitas vezes porque você não acompanhou, na verdade, você não regrediu, você não regride em termos de evolução, mas você pode acabar caindo num planeta que ficou para trás, né? O planeta que você estava coletivamente pode ter evoluído, você não evoluiu naquela mesma velocidade, então pode ser que você acabe caindo num degrau, né? Você não continua junto com aquele planeta, mas dissociar no sentido de dizer que, apesar de você poder reencarnar num planeta que coletivamente está menos evoluído daquele que você teve anteriormente, você não regrediu em termos de evolução pessoal, né? Essa você sempre continua. Continua, para ninguém regride. Eu queria te parabenizar, Bárbara, e lembrar que a Anete Guimarães, ela diz que dos livros da codificação, os 5 livros, o que fala mais de ciência é o Evangelho segundo o Espiritismo. E você acabou de provar isso. Parabéns. Então, passo para vocês.